O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E, voltando-se ao meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a liturgia vem nos mostrar o poder de Deus. E Jesus é muito claro em tudo que ele faz. É muito claro nas suas atitudes, no seu modo de viver. Jesus em si mesmo, sendo ele Deus, nos mostra que Deus é poderoso. Hoje é toda a liturgia, como a liturgia também da semana passada, vem nos atestar isso e nos lembrar de novo. Aprendemos isso já semana passada, nós já sabemos disso durante a nossa vida, por causa da nossa vida. Mas pode ser que durante essa semana nós tenhamos esquecido disso, né? E tenhamos nos desesperado, tenhamos durante essa semana ficado com medo, tenhamos talvez perdido a esperança nas coisas de Deus, nas coisas do mundo, nas pessoas. Talvez tenhamos passado essa semana perdendo o nosso sono por causa das aflições da vida. Então a liturgia vem de novo a nosso socorro hoje. Vem nos mostrar que Deus tudo pode, porque Ele tudo quer, e Ele quer bem a todos os seus filhos. A primeira leitura no livro da sabedoria vem dizer claramente: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo.
e experimentam-na os que a ele, ao diabo, pertencem. Então hoje precisamos ter de novo muito claro, a culpa das coisas ruins do mundo não é de Deus. Nunca é de Deus, porque Deus não tem prazer na morte dos seus filhos. Deus não tem prazer no sofrimento da humanidade, porque Ele nos criou, como vai dizer também a leitura, nos criou para a imortalidade. Nos criou para a vida, porque Deus é vida. Porque Deus é eterno. O sonho de Deus lá no início, na criação, com Adão e Eva, não era o pecado, não era o sofrimento, não era tê-los expulsado do paraíso, mas era ter continuado caminhando nas tardes dos dias com a sua criação. Pensem, talvez, que se não tivéssemos o pecado de Adão e Eva, Deus caminharia junto conosco aqui, como nós vemos uns aos outros. Esse é o desejo de Deus e é o sonho que Ele tem para nós. Porém, infelizmente, nós somos pecadores. Infelizmente, pela soberba dos nossos primeiros pais, pela desobediência, pelo orgulho, caímos no pecado e carregamos conosco até hoje esse pecado, que ainda vive em nós, porque ainda nós somos soberbos, ainda somos orgulhosos, ainda somos desobedientes e ainda escolhemos o caminho da morte. Então hoje nós precisamos rogar a Deus que ilumine as nossas vidas, dê para nós a sua graça, abra o nosso coração para entendermos de uma vez por todas que precisamos escolher o caminho da vida, porque Ele quer que nós escolhamos esse caminho, porque Ele sabe que é o melhor caminho. Então precisamos parar de ser teimosos, cabeça dura, coração fechado, porque Deus quer para nós vida, que Deus quer para nós a vida eterna, a bondade, o amor para sempre. E por que nós ainda escolhemos a morte? Digo que nós escolhemos a morte porque pecar é escolher a morte. Vai dizer, a leitura: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam a morte aos que o diabo pertence, ao diabo pertencem. Quem pertence ao diabo não ama a Deus. Quem não ama a Deus, logo peca, sem se arrepender, sem ter consciência dos seus pecados, sem achar que está pecando, banalizando o pecado. E esse é um grande perigo da nossa humanidade hoje. Ninguém mais dá importância para pecado, acha que tudo é normal, acha que tudo pode. A nossa juventude hoje acham que podem tudo, sem consequência nenhuma. Então precisamos tomar cuidado com isso. O pecado existe, o mal existe, o diabo existe, não por culpa de Deus. Então por isso hoje nós precisamos entender tudo isso e escolher o caminho de Deus, não continuar mais no caminho da morte. Ser inteligentes, é uma questão de inteligência. Quem é inteligente não escolhe o caminho do mal, o caminho do pecado. Então vamos pedir a Deus hoje a graça da sabedoria, da inteligência, do temor, para que nós possamos escolher sempre o melhor, o seu caminho. E o Evangelho também hoje nos atesta isso, Jesus vem sempre para nos dar a vida. Jesus passa sempre na humanidade, nos caminhos do mundo, fazendo o bem. A única coisa que Jesus sabe fazer é fazer o bem, porque Deus é bom, porque Deus é amor. Então hoje Jesus vem de novo, mais uma vez, para nos dar a vida, ressuscitando, devolvendo a vida à filha de Jairo, e também curando aquela mulher que sofria com a hemorragia durante 12 anos da sua vida, já estava no fim da sua vida, sofrendo com isso. Então Jesus vem para dar a vida para essas duas pessoas, independente de quem são, Jesus não faz distinção. Jairo era o chefe da sinagoga, era o chefe dos judeus, que depois colocaram Jesus na cruz. Jesus não faz distinção, Jesus ama, sem barreiras, sem limites. Então Ele vem hoje para reforçar a nossa esperança, reforçar a nossa fé. Aquilo que nós vamos professar daqui a pouco no creio, nós acreditamos na ressurreição da carne, que acreditamos na vida eterna. Então Jesus hoje vem nos atestar que essa vida eterna existe, que a ressurreição existe, e que Ele próprio pode nos transformar a nossa vida. Hoje nós somos chamados então
a ter a fé dessa mulher, que contra qualquer barreira se ajoelhou aos pés de Jesus. E vejam a fé, né? Se eu simplesmente tocar no seu manto, na sua roupa, eu serei curada. Então nós estamos também procurando tocar em Jesus o nosso dia a dia? Ou nós vemos Jesus somente à distância? Podemos dizer hoje, né, nós vemos Jesus somente online. Precisamos tocar em Jesus, experimentar Jesus perto de nós, porque Ele quer, Ele passa no nosso meio, né? Passava no meio do povo, passa no meio de nós, está no meio de nós pela Eucaristia, pela palavra, pela força da igreja. Nós queremos tocar em Jesus? Queremos estar perto dEle? Procuramos, né, ser íntimos de Jesus, conhecê-lo? Então são questionamentos que nós precisamos fazer com coragem ao nosso coração, à nossa consciência hoje. Ter a fé dessa mulher, ter a fé de Jairo também, que com certeza depois foi muito julgado por aquilo que ele fez. Chefe da sinagoga dos judeus, foi pedir ajuda a Jesus. Nós sabemos de toda a história. Então precisamos ter também a coragem deste homem, não importando a barreira, não importando os nossos limites, ou os limites que os outros colocam à nossa vida, precisamos também buscar o auxílio do Senhor, nos ajoelhar a seus pés e escutar essa palavra de Jesus, né? Jesus vai dizer a Jairo: não tenhas medo, basta ter fé. A tradução melhor para este versículo seria: não tenhas medo, continue a ter fé. Então esse também é o desejo de Jesus para nós hoje. Não tenhamos medo de nada. Não tenhamos medo de qualquer situação de morte que possa se aproximar de nós. Seja a morte física, seja tantos outros tipos de morte que possam existir. Não tenhamos medo. Confiemos em Jesus. Vamos ao encontro do Senhor e continuemos a ter fé. Até hoje, estamos aqui caminhando com fé, né? Não sabemos o que será daqui a alguns minutos, algumas horas, nos nossos próximos dias. Mas continuemos a ter fé. Esse é o desejo de Jesus para nós hoje. Jesus então nos chama, né, a ter fé na ressurreição, a ter fé na vida, a ter fé no seu poder todos os dias. Porque Ele quer dar-nos vida todos os dias. Jesus não deu somente a vida para nós no dia que nós nascemos para este mundo, né? Nos deu vida pelo batismo, nos dá vida todos os dias pela Eucaristia, nos dá vida todos os dias que Ele próprio nos acorda, nos desperta, e nos dá vida também até após a nossa morte. Então Jesus é o Deus da vida, é o Deus da esperança. Por outro lado, nós vemos as pessoas, né, caçoando de Jesus. Jesus vai dizer, né, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. E infelizmente nós também caçoamos de Jesus. Nós tiramos sarro do poder de Deus, pelos nossos pecados, pela nossa própria falta de fé, pela nossa própria falta de esperança. E a liturgia vem trazendo isso já há alguns domingos, né? Quando dizia sobre o pecado do Espírito Santo, semana passada que os discípulos insultaram Jesus, né? Dizendo que ele não estava vendo a situação. E hoje estes homens caçoando de Jesus. Infelizmente nós também caçoamos dele. Quando nós achamos que Jesus não pode fazer mais nada, quando nós achamos que a humanidade está perdida, quando nós achamos que a nossa vida não tem mais solução para nada, quando nós achamos que nós podemos dar a solução para a nossa vida, para a vida do outro, quando nós achamos que somos deuses e queremos resolver as coisas sozinhos. Jesus pode tudo, pode transformar tudo, pode mudar tudo se for da sua vontade. Então confiemos mais em Deus, coloquemos mais a nossa vida nas mãos de Jesus. E Jesus diz aqui, né, em aramaico, hebraico, Talita kum, que quer dizer menina, levanta-te. Uma tradução mais apurada também dessa parte, ele diz, né, criancinha, minha filhinha, levanta-te. De um modo tão afável, de um modo tão sensível e carinhoso, tão terno, né?
Jesus também nos convida hoje a nos levantar da morte, a nos levantar das nossas desesperanças, a nos levantar do nosso leito de reclamações, de chatices, de tantas coisas que não nos levam para frente, a nos levantar dos nossos leitos de pecado. Precisamos hoje ter essa coragem também de levantar, de ouvir o chamado do Senhor, não ter medo, escutar também a palavra que o Senhor diz àquela mulher: a tua fé te salvou, fica curada. Então essas são coisas importantes hoje do Evangelho. Não precisamos ter medo, precisamos continuar caminhando com fé. Precisamos levantar dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa falta de esperança e pedir a Deus que nos cure. Cure o nosso corpo, cure a nossa alma. Precisamos viver de esperança em esperança, dia a dia, até encontrar o amor de nossas vidas, até encontrar a Deus. Deus nos ajude.